Ralph Waldo Emerson nos inspira em sua frase nesse 18º dia de um mês para viver. E a frase dele diz o seguinte: tudo o que vejo me ensina a confiar no Criador em tudo aquilo que não vejo. E ainda, Maya Angelou diz: se não gosta de alguma coisa, mude-a. Se não puder mudá-la, mude sua atitude, mas não reclame. O pior desastre natural da história norte-americana foi o furacão que atingiu Galveston, no Texas, em 8 de setembro de 1900. Estima-se que os ventos tenham atingido a velocidade de 220 km por hora e ondas de quase 5 metros de altura castigaram a ilha. Cerca de 6.000 pessoas perderam a vida e mais de 3.600 casas e prédios foram destruídos. Os moradores da região não tinham o menor preparo para a fúria daquilo que mais tarde seria conhecido como a Grande Tempestade. Depois da devastação que transformou a vida de tantas pessoas, os habitantes de Galveston fizeram algumas mudanças radicais. Construíram uma barreira no mar com 5 metros de altura e 5 quilômetros de extensão para proteger a área. Por meio de barragens e alterações no solo, elevaram a cidade inteira em vários metros. Assim, quando outra tempestade de igual força atingiu a ilha alguns anos depois, os danos foram mínimos porque a população estava preparada. Quando os furacões da vida nos atingem, devemos escolher como reagiremos. É muito comum haver rupturas em nossos relacionamentos porque estamos completamente despreparados para as tempestades e o estresse que se abate sobre a nossa vida. Somos atingidos por uma tragédia inesperada, uma crise que nos tira do rumo. Não podemos impedir que os ventos de mudança trazidos pelo furacão soprem sobre áreas como vida pessoal, casamento, família, relacionamentos e carreira, mas podemos preparar-nos e aprender com as tempestades anteriores. As tempestades chegarão mais cedo ou mais tarde. A única coisa permanente nesta vida é a mudança. A Bíblia nos lembra lá em Eclesiastes 3:1: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A mudança é simplesmente uma parte da vida. Os ventos de mudança vão torná-lo mais forte ou derrubá-lo. No casamento, os problemas e as provações aproximam os cônjuges ou destroem o relacionamento. A doença e os ferimentos físicos podem destruir seu espírito ou torná-lo mais forte que nunca. Na carreira, uma oportunidade perdida pode apagar seu sonho ou inspirá-lo a aumentar as chamas com maior vigor. Tudo depende de sua reação. Como já vimos, a Bíblia aborda todos os aspectos do que significa ter uma vida em abundância. Sobreviver aos ventos de mudança trazidos por um furacão na vida não é exceção. Ao colocarmos princípios bíblicos em prática, veremos que é possível não apenas sobreviver aos ventos de mudança, mas também aproveitá-los para encher nossas velas e navegar para a frente. Lucas descreve uma perfeita tempestade de proporções bíblicas que aconteceu quando Paulo, prisioneiro no navio, ia para Roma. Olha o texto, está em Atos 27, versículos 14 e 15. Pouco tempo depois, desencadeou-se na ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. A primeira vez em que o navio enfrentou ventos com força de furacão, a tripulação tentou lutar contra ele. Tentaram abrir as velas e seguir pelo meio da tempestade, talvez para encontrar o centro mais calmo. Porém, logo perceberam a futilidade de seus esforços. É difícil parar uma tempestade em ação. A mudança é inevitável e você pode desperdiçar muito tempo e energia tentando lutar contra ela. Se não aprender a adaptar-se às situações inesperadas da vida e caminhar junto com elas, seu navio será destruído. No meio dos piores ventos da vida, você pode ser tentado a apegar-se ao passado e romantizar como as coisas costumavam ser. Todos nós conhecemos pessoas que simplesmente não conseguem adaptar-se às mudanças. O vento muda de direção e elas lutam em busca de segurança,
ficam paralisadas e se apegam às lembranças dos velhos e bons tempos. A realidade é que, se não aprendermos a nos adaptar aos ventos de mudança, nunca desfrutaremos a vida. A mudança é assustadora, incerta e ameaçadora, mas também pode ser sadia, dinâmica, renovadora e necessária. Devemos aceitar o fato de que a vida é uma viagem e que nosso navio encontrará tempestades em algum momento. Permanecer na negação, tentando controlar ou apegando-se ao passado, nunca traz satisfação. A vida não navega ao redor dos ventos de mudança. A vida abundante está nessas mudanças da vida. Vamos à primeira reflexão de hoje? Olha só, qual época de sua vida você considera a mais feliz? Com que frequência pensa nela ou se vê desejando que ela retornasse? Como você compara a época atual de sua vida a essa? A nostalgia tem feito você perder oportunidades no presente? Mais uma vez, você pode pausar essa mensagem, tomar nota de suas respostas e refletir a respeito de tais perguntas. Crescer e aprender com as tempestades da vida exigem duas importantes ferramentas de navegação. Os capitães de navios que deparam com tempestades no mar aberto sabem que podem navegar contra a tempestade ou junto com ela. A maioria logo aprende que manobrar o navio contra os ventos do furacão provoca a quebra do mastro, como se fosse um graveto, e o esmagamento do leme pelas ondas fortíssimas. Em geral, o melhor é navegar junto com a tempestade, embora isso alcance velocidades assustadoras, para evitar que o navio emborque. Precisamos ter essa mesma atitude e repensar como vemos a tempestade pela qual estamos passando. Paulo estava acostumado quanto a isso. Durante 14 dias, ele e os outros passageiros do navio foram cercados por chuva torrencial e céus escuros, a ponto de não terem referenciais para orientá-los na navegação. Atos 27:20 nos diz: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Eles começaram a perder as esperanças porque não podia ver através da tempestade. Você provavelmente conhece a sensação. A tempestade está atingindo sua vida e nuvens escuras estão circulando há vários dias, semanas ou anos. Você está prestes a perder a esperança porque não consegue ver nada através da tempestade. Nada para ajudá-lo a encontrar seu rumo. Se você está prestes a desistir, não faça isso. Como disse o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, se estiver passando pelo inferno, continue caminhando. A partir do exemplo de Paulo, podemos aprender como ele permaneceu calmo no meio da crise. Ele foi o único a bordo a manter a confiança porque optou por olhar além da tempestade. Ele pôde ver além das águas bravias e dos ventos tempestuosos, antevendo uma mudança positiva. A natureza humana nos inclina a olhar apenas para os problemas imediatos e seus efeitos colaterais, em vez de tentar enxergar um resultado potencialmente positivo. Nós nos tornamos negativos e deprimidos e ficamos desesperados para fugir da dor e do desconforto, em vez de olhar além na direção dos efeitos de longo prazo. É comum culparmos a Deus e ficarmos amargurados pelo fato de Ele não suavizar imediatamente nossa situação. Deus não provoca mudanças dolorosas na vida, mas as usa e deseja produzir o bem a partir delas. Uma maneira de Ele fazer isso é promover o crescimento de nosso caráter. O psicólogo John Tolstoy disse que a imaturidade é o desejo de que a realidade se adapte a você. Durante as tempestades, as pessoas imaturas pensam: se a realidade for como quero, serei realmente feliz e me sentirei bem. Se a realidade não for como quero, eu me sentirei horrível e deixarei isso claro a todos. A maturidade, em contrapartida, adapta-se à realidade. Não é fácil. Somos forçados a reconhecer nossas fraquezas, deixar de lado nosso jeito de fazer as coisas e entrar em sintonia com um ritmo diferente e às vezes irritante. Acredite em mim, aprendi isso da pior maneira.
A realidade exige que mudemos nossa maneira de ver o mundo. A perspectiva também pode ajudar-nos a clarear as prioridades. Se tivesse apenas um mês para viver, você não precisaria dessas mensagens para lhe dizer em que se concentrar hoje. Em nossa rotina e por nosso jeito de ser, contudo, é comum perdermos de vista o que é mais importante. A mudança pode deixar nossas prioridades mais claras e iluminar aquilo que de fato importa. Durante a jornada de Paulo, no meio da tempestade, a carga que era tão importante passou a significar pouco diante da perda das vidas no navio. Ainda em Atos 27, versículo 18, Lucas registrou: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. A tripulação começou a livrar-se de tudo que não estava preso para aliviar a carga, a fim de que o navio não afundasse. A mesma carga que eles colocaram cuidadosamente no navio. Tenho certeza de que a palavra frágil estava escrita em várias caixas. E naquele momento era então jogada ao mar com urgência. O que era considerado valioso, apenas alguns dias antes, repentinamente, parecia inútil. Seremos forçados a reavaliar nossas prioridades sempre que as tempestades estiverem soprando em nossa vida e nosso navio estiver sendo atingido. Uma das mais importantes prioridades definitivamente atingirá o topo: os relacionamentos. Embora seja necessário aprender a se adaptar e mudar o curso a fim de vencer a tempestade, é preciso saber o momento de lançar a âncora e se fixar no lugar. Na história de Paulo, Lucas escreveu, lá em Atos 27 e 29, temendo que fôssemos jogados contra as paredes, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Você precisa de uma âncora que nunca se altera, e o nome dessa âncora é Jesus. Hebreus 13:8 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ainda que tudo mude à sua volta, Deus nunca muda. Ele é o mesmo Deus desde os tempos bíblicos. Ele pode realizar o mesmo milagre em sua vida hoje e será o mesmo Deus amanhã. Paulo teve confiança durante a tempestade porque sabia dessa verdade e agiu de acordo com ela. Em Atos 27, versículo 23, ele explicou: pois ontem à noite me apareceu o anjo do Senhor a quem pertenço e a quem adoro. Deus ancorou Paulo com a sua presença e continua a nos ancorar da mesma maneira, ainda que não vejamos anjos. Quando os ventos do furacão soprarem em sua vida, lembre-se de que Deus sabe exatamente onde você está. Talvez você tenha a impressão de que Deus está em algum outro lugar distante e o deixou completamente sozinho. Ainda que não sinta sua presença, Deus está com você. Ele está por trás da tempestade, no meio da tempestade, além da tempestade, sempre ali, esperando você, sempre presente. Nesse exato momento, à medida que as nuvens se juntam e os ventos aumentam, você pode imaginar que uma tempestade começa a rodear sua vida. Você está com medo, irado, deprimido, ansioso. Você não vê a hora de sair dessa. A tempestade pode exigir que você se desfaça da carga, até mesmo de seu navio, como aconteceu com Paulo. Você pode estar enjoado, molhado, batido e fraco, mas você vai conseguir. Deus vai ajudá-lo com a âncora inabalável de sua presença. Talvez a principal razão de você estar ouvindo neste exato momento essa mensagem é para ser lembrado de que Deus está no meio da tempestade com você. Jeremias capítulo 29, versículo 11 nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não importa quanta tempestade seja devastadora, ela vai ajudá-lo a passar por ela. Tendo Deus como seu navegador, você saberá quando seguir com a tempestade, lançar a âncora e permanecer firme. Diante disso, o desafio de hoje é apenas um. E qual seria? Que você dobre o seu joelho agora em oração, clamando a Deus em meio às suas tempestades. Que Deus te abençoe e até amanhã.